Romanos 13, 11. Diz assim a palavra de Deus. Amém? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Os amados podem se assentar. Queridos, semana passada, eu tive um sonho que muito me preocupou. O Senhor, depois do meu tempo de conversão, minha conversão genuína em 2015, no ano seguinte o Senhor me despertou para a realidade de que nós estamos nos últimos momentos aqui na terra. E quando eu despertei para essa realidade, muitas coisas em mim começaram a mudar. O meu timing de fazer as coisas para o reino começou a se intensificar de uma maneira como nunca antes. Só que, mesmo entendendo essa realidade, mesmo compreendendo essa realidade, procurando mudar muitas coisas em mim, mortificar ainda mais a minha carne, eu nunca havia tido esse sonho que muitos já tiveram. Não que, não estou colocando aqui que, ter esse sonho é algo assim, não, nada disso, tá? Mas aprove a Deus, nos últimos anos, despertar muitas pessoas através de visões, através de sonhos, sobre isso que eu vou falar aqui, inclusive a minha esposa, algumas vezes. E semana passada eu sonhei com tsunami. E eu estava num local, e nesse local eu via 4 pessoas, uma onda vindo, enorme, vindo, se aproximando, e eu via algumas pessoas ali. Eu via um servo de Deus tentando pegar alimento enlatados para suprir aquelas outras pessoas que estavam ali. Eu via uma outra pessoa que servia a Cristo fugindo, querendo logo ir embora, fugir. Eu via uma terceira pessoa que não estava nem aí para o que estava acontecendo, e ela começou a pegar uns lanches desses de fast food, e começou a devorar aquele lanche, né, se lançar nos prazeres da carne, não se importando com o alerta que estava recebendo de que aquela onda gigante estava vindo. E uma quarta pessoa, que também não servia a Deus, achava que estava começando a servir, mas não servia a Deus, e ela começava ali a fazer continuar os seus afazeres, como se desse uma importância parcial àquilo que estava acontecendo. E aquilo me deixou muito preocupado, porque apesar de eu entender que nós estamos nos últimos segundos, essa é a minha convicção pela palavra e os fatos que têm acontecido, eu ainda não havia tido esse sonho, e me deixou muito preocupado, não assustado, mas muito preocupado. E quando eu recebi, não digo nem o convite, mas a responsabilidade e o privilégio de ministrar a palavra de Deus hoje aqui, eu já sabia que eu ia pregar aqui, porque o Espírito Santo já tinha falado comigo que eu iria pregar aqui quarta-feira, hoje, essa palavra. Então, quando o Senhor falou comigo, eu falei, amém, porque eu já sabia, o Senhor já tinha falado. E assim, irmãos, algumas pessoas têm uma dificuldade com isso. Nós somos seres espirituais, somos filhos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo tem liberdade de falar ao nosso espírito, amém? Então, Deus fala, ainda que eu nunca ouvi, né, a voz de Deus audivelmente, a não ser pelas pregações, a não ser ouvindo a Bíblia em áudio, eu nunca ouvi a voz de Deus, nunca ouvi Deus falar comigo de forma audível.
mas através da palavra dele, principalmente, que é o principal instrumento, através de profetas, através de N formas, mas também ao meu espírito. E o Senhor fala contigo. Se você não tem tido a percepção de Deus falar com você, talvez você esteja nisso aqui que a gente vai conversar sobre isso. E quando o Senhor ardeu em meu coração essa palavra, era de acordo com a realidade que nós temos vivido nos tempos de hoje e que se alinhava àquele sonho que eu tive. Lembra você, não foi um sonho aterrorizante, não, mas preocupante pela postura das pessoas que estavam ali. Enquanto uma estava preocupada em trazer alimento para outros, naquele momento de um escape, o outro estava correndo, fugindo, não se importava com ninguém mais. Uma terceira pessoa não estava nem aí para o que estava acontecendo e se lançava nos prazeres da carne. E uma quarta pessoa continuava a fazer o que estava fazendo, dava uma importância relativa ao entendimento de que era aquele momento. E a palavra de Deus diz para mim e para você, versículo 11 que nós lemos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Outra tradução, a SF, se eu não me engano, fala, já é hora de despertarmos, do sono. Inclui ele aí. E às vezes, irmãos, nós não nos damos conta dos sinais e as evidências de que Jesus Cristo está às portas. Nós não nos damos conta disso. Se nós damos conta, nós fingimos que não estamos dando conta. Irmãos, não é possível nós enxergarmos aquilo que a palavra de Deus revela para mim e para você, e nós olharmos para tudo que tem acontecido em diferentes esferas, econômica, social, climatológica, relacional, em N aspectos. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo conforme as profecias para os últimos dias, e nós muitas vezes não damos a devida importância. Muitas vezes nós ignoramos essa realidade. E ignorar essa realidade, irmãos, não é ignorar algo terrível que vai nos acontecer. Ignorar a realidade, muitas vezes, se não essencialmente, mostra que o coração de quem está ignorando essa realidade é porque, na verdade, não deseja viver eternamente com o nosso Senhor. Querer ignorar essa realidade, não despertar do sono, é talvez uma das principais evidências de que você ou eu não desejamos habitar com o Senhor eternamente. E quando Paulo ele escreve isso aqui aos Romanos, ele fala, nesse versículo ele fala sobre despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de que do momento quando nós aceitamos a fé. Então, se você olhar para você, fizer uma retrospectiva do momento em que você entregou a sua vida a Jesus, no momento em que você se batizou, no momento em que você decidiu verdadeiramente servir ao Senhor, você consegue enxergar que hoje está muito mais perto. Você consegue enxergar que hoje está muito mais perto do que lá atrás. E quando nós deixamos de fazer isso, isso mostra que nós estamos adormecidos. Isso mostra para mim e para você que talvez nós estamos num sono terrível. Terrível, irmãos. Terrível. E conforme eu ia meditando nessa palavra, o Senhor foi falando comigo algumas coisas sobre esse estágio de sono em que muitas vezes nós nos permitimos ou nos forçamos a permanecer. Nós ficamos inertes, parados. Talvez você não tenha entendido a realidade daquilo que Deus tem feito através, por exemplo, do projeto Quero Congregar. Não digo todos, mas talvez alguns ou muitos não entendem que esse projeto, ele é um projeto que Deus preparou a Igreja Bíblica Cristã para viver nesse tempo. Talvez você que esteja aqui há muitos anos, talvez desde o seu início, você talvez não tenha entendido que tudo que Deus permitiu que a igreja vivesse,
as coisas boas e as coisas ruins que vão nos forjando, estavam apontando, eram sombra daquilo que hoje está revelado diante, e Deus tem descortinado cada vez mais diante do nosso pastor. Talvez nós não estejamos compreendendo que tudo aquilo pelo qual nós passamos está apontando para isso aqui. Talvez você que está há menos tempo, talvez não esteja também entendendo exatamente o que está acontecendo. Deus nos levantou para que nesse tempo nós pudéssemos resgatar vidas. Se hoje Deus acendeu o teu chamado, se você entende o teu chamado, e talvez você pense assim, puxa, eu queria ter sido um missionário ou um pastor num tempo atrás. Eu já me questionei muito isso. Senhor, é difícil pastorear essas pessoas, porque, olha, porque as pessoas estão assim, assim, assim. Eu pessoalmente. E aí o Senhor falou para mim, meu filho, você nasceu nessa época e eu te chamei nesse tempo para você pastorear as minhas ovelhas nesse momento. Então a minha realidade como pastor, eu não posso jamais comparar com a realidade de alguém há 30 anos atrás, quando eu tinha menos de 10 anos de idade, tinha 8 anos, quase 9. Não tem como comparar, é diferente. A nossa realidade é outra. O timing é outro. O que não pode mudar é o que muitas vezes tem mudado, que é a pregação da palavra de Deus. E eu glorifico a Deus, porque aqui nós temos homens e mulheres de Deus que pregam fielmente as Sagradas Escrituras. Sabe? Louvamos a Deus por isso. Só que aquilo que nós temos recebido vai permanecer dentro de nós, só nos fortalecendo. Ou será que nós permaneceremos adormecidos? Eu falo isso, irmãos, porque será que no nosso dia a dia nós temos realmente nos importado com as vidas? Será que nós temos nos importado realmente com a realidade de que as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno? Será que nós nos importamos que às vezes as pessoas dentro da nossa casa, algum familiar nosso próximo, ou algum parente que não mora conosco, um vizinho, um colega de escola, um colega de trabalho, as pessoas que nós encontramos na padaria, nos lugares, nas filas, será que nós realmente estamos nos importando e entendendo a realidade de que muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, estão à beira de um precipício? Será que nós temos nos dado conta disso? E muitas vezes nós estamos num estado de morte, de morte espiritual, no sentido de adormecidos, inertes, paralisados, parados. Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está ali deitado sobre a cama, sobre o colchão, e nós ficamos boa parte do tempo parados. Alguns se viram para um lado, alguns se viram para o outro lado, alguns ficam de bruço, alguns encolhem as pernas. Mas, essencialmente, nós ficamos parados. E qualquer movimento que nós fazemos ao dormir é leve. E, às vezes, eu percebo isso. Às vezes, eu percebo um estado de sono pelo qual nós passamos, e nós apenas damos uma pequena mexidinha, sabe? O pastor que falou tanto domingo em relação às igrejas que têm sido formadas, aos irmãos que têm ido às congregações, eu vou também para o pastor parar de falar, e ele ficar sabendo que eu fui a tal congregação, ou que eu vou, e aí eu já fiz a minha parte, e assunto encerrado. Talvez você esteja se enganando que você está despertando, mas às vezes você está somente deitado, apenas dando aquela viradinha. Você está entendendo isso? Quando nós estamos dormindo, nós estamos com os nossos olhos fechados. Quando nós estamos com os nossos olhos fechados, nós não enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. É como se você tivesse Deus falando conosco pela sua palavra aqui diante dos nossos olhos, mas é como se nós estivéssemos dormindo de olhos fechados e não estamos enxergando nada daquilo que Deus está falando. Dormindo, muitas vezes, nós não prestamos atenção. Alguns têm um sono mais pesado, eu tenho um sono bem pesado, alguns têm um sono mais leve, e muitas vezes a pessoa fala do nosso lado e o nosso ouvido não está entendendo nada do que está sendo falado. A gente não está nem aí.
Nós estamos escutando os sinais gritando aí fora, e nós estamos dormindo. Eu comecei falando sobre a realidade de nós despertarmos em relação às vidas que estão se perdendo. Mas muitas vezes esse estágio de sono, de adormecimento das nossas almas, está nos levando para o precipício. Não é só você se preocupar com o outro. Talvez você não se preocupar com o outro é uma evidência de que você não está entendendo que você mesmo está indo para o inferno. Eu falo isso, irmãos, com muito pesar no coração, porque até uns 3 anos atrás, esse era o meu destino certo, o inferno. Eu não estava atento à minha realidade, à minha triste realidade, de que eu estava me perdendo. E quando nós estamos dormindo, nós estamos parados, às vezes damos uma pequena mexidinha, os olhos estão fechados, não enxergamos, os ouvidos estão tapados, nós não ouvimos, e nós estamos ali relaxados, repousados sobre a cama. É um momento de relaxamento, um momento... eu, por exemplo, eu tenho um certo problema de circulação nas pernas, e quando eu deito é um estado assim de relaxamento para minhas pernas, algo maravilhoso. Eu relaxo assim, é maravilhoso. Diz a Rosana que 1 minuto depois que eu deitei eu durmo. E é verdade, porque eu nunca me lembro de nada depois do que acontece assim que eu deito. Então realmente assim que eu deito eu durmo. Então é um relaxamento assim maravilhoso. É bom dormir. É bom deitar, relaxar e dormir. Só que às vezes nós estamos relaxados sobre os nossos próprios pecados, irmãos. Talvez nós estamos adormecidos sobre os nossos próprios pecados. Nós não nos incomodamos mais. O Espírito Santo fala conosco ao nosso ouvido, ele mostra diante dos nossos olhos, mas nós estamos dormidos, relaxados sobre aquilo que está nos levando para a perdição. Ei, irmãos, nós precisamos despertar, já é chegada a hora, os sinais estão aí, as evidências do retorno de Cristo estão aí, nós precisamos desejar viver a eternidade com o nosso Deus, e muitas vezes nós estamos relaxados sobre aquilo que está nos levando para a perdição. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. Eu preciso te dar esse chacoalhão. Eu preciso te chacoalhar. Não podemos permanecer relaxados sem perceber que o horário da noite já está passando e já vai amanhecer. Quem aqui já perdeu a hora dormindo? Muitos de nós. Eu já perdi. Porque já tinha amanhecido e para mim, no meu estado de sono, de adormecimento, era como se ainda fosse noite. Às vezes a nossa compreensão é essa, de que a noite ainda não passou, de que ainda não é chegado o dia. Às vezes a nossa compreensão é essa. Às vezes nós até escutamos o despertador tocar, nós escutamos os homens e as mulheres de Deus pregando a poderosa palavra de Deus. Muitas vezes nós meditamos na palavra de Deus e somos confrontados pelo Espírito Santo mediante a leitura e meditação da palavra de Deus. E aí sabe o que nós fazemos? Nós abrimos os olhos, olhamos assim, aquele olhar meio fechado, meio aberto, olhamos para o despertador tocando. E o que nós fazemos? O que você já deve ter feito algumas ou muitas vezes, nós apertamos o botão da soneca. Mais 5 minutinhos. E aperta ali o botão da soneca. Mais 5 minutinhos. Às vezes você escuta algo que vai te despertar e você teima, ou eu teimo também, em apertar o botão da soneca. E aí, é só um instante, Senhor. Eu só preciso fazer isso aqui. Eu só preciso realizar esse projeto que eu tenho aqui na minha vida terrena. Eu só preciso fazer isso que eu queria fazer com a minha família. Eu só preciso viver só mais um pouquinho isso aqui. Senhor, eu vou abandonar esse pecado, mas é só dessa vez. É só dessa vez, Senhor. São só 5 minutinhos. Deixa eu apertar o botão da soneca, Senhor. E às vezes nós apertamos o botão da soneca como eu já apertei o botão da soneca muitas vezes.
E por conta de eu apertar o botão da soneca muitas vezes, eu perdia completamente a hora e permanecia dormindo. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. Algumas pessoas, eu não me importo de alguém chegar para mim e me acordar. De alguém chegar para mim e falar, acorda. Vai ser difícil me acordar, mas quando eu acordo, porque eu tenho sono pesado. Eu não me importo. Mas talvez você seja uma pessoa que, fisicamente falando, você não gosta de que alguém te desperte. Talvez você seja um filho, uma filha, que quando o pai ou a mãe te chama, acorda, vamos lá. Não sei se acontece contigo, Gabriel. Teus pais chegam, Gabriel, acorda, olha a hora da escola. Não sei. Né? Talvez você seja um marido que não gosta que a esposa te acorde. Ou você seja uma esposa que não gosta que o marido te acorde. Ou talvez você seja pai ou mãe que não gosta que os filhos te acordem. Tem gente que não gosta que acorde. Né? Às vezes nós passamos por isso. Às vezes nós não gostamos de que pessoas específicas nos acordem, ou talvez nós não gostemos da maneira como as pessoas não nos acordem, ou realmente nós não gostamos que ninguém nos acorde. E isso mostra para mim e para você, muitas vezes pessoas que não gostam de serem exortadas pela palavra de Deus, não gostam de serem exortadas pelo seu pastor, não gostam de ser exortadas por um irmão em Cristo, que congrega contigo ou não. Eu me lembro, por exemplo, eu fui repreendido, se não me engano foi no final do ano passado, eu uso essencialmente as redes sociais para 2 propósitos. Para falar do amor de Deus, edificar os irmãos ou trazer a consciência da realidade da salvação para quem ainda não é convertido, e para trabalhar. E eu lembro que eu estava divulgando um produto, estava usando o WhatsApp, Facebook, e eu estava divulgando esse produto e tinha um prazo de lançamento e de fechamento do carrinho. Ou você comprava aquele produto até aquela data limite, aquele horário, ou você não comprava. Então você usa algo que se chama gatilho da escassez para mostrar para a pessoa que ou ela compra naquele momento ou já era, vai perder. E eu resolvi de fazer isso colocando uma imagem de uma bomba relógio, de um cronômetro que estava regressando e uma bomba, um artefato, uma bomba, um explosivo. E colocando, olha, acaba meia-noite, não sei o quê, para pressionar a pessoa. Aí teve um irmão, se eu não lembro se ele era de Cabo Verde ou de Angola, mas da África. E ele me chamou a atenção no privado, né? E falou, meu amado, eu quero falar um negócio contigo, eu queria saber se eu posso. Claro, irmão, pode falar, né? Estou crente que alguma dúvida, alguma coisa assim. Ele, irmão, na palavra ele me confrontou, né? Nós somos filhos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, e como filhos de Deus, nós entendemos que muitos dos nossos irmãos têm passado aflições por aí, pregando o evangelho, não é? Eu falei, claro, é verdade, essa é uma realidade. Pois bem, às vezes são homens bombas que são colocados nos lugares e explodem igrejas ou bairros onde tem uma incidência ali de cristãos. Eu falei, é verdade, sim, é verdade. Pois bem, então por que o amado usou a imagem, acabou de colocar uma imagem de uma bomba? Eu falei, irmão, ele falou assim, e de incitar a violência. Eu falei, irmão, me perdoa, você está certíssimo, eu pequei gravemente. Na mesma hora, eu orei ao Senhor pedindo perdão e excluí aquilo que eu tinha publicado. E às vezes, naquela situação, vários irmãos talvez tenham visualizado alguma coisa assim, e os irmãos ou não tiveram coragem, ou não se importaram com aquilo. Deus precisou usar uma outra pessoa em outro continente para me chamar a atenção, me exortar daquilo que eu tinha feito.
E às vezes, talvez, se fosse alguém mais próximo, talvez o meu orgulho não ia deixar eu ser exortado. Eu ia falar, irmão, segue sua vida, estou aqui vendendo aqui, ganhando aqui meu pão, você está me aborrecendo. Talvez eu respondesse assim mesmo, talvez eu respondesse assim, não vou mentir para você. Mas Deus usou aquela pessoa e aquela pessoa, a exortação daquela pessoa foi suficiente para mim. Então, às vezes, nós somos aqueles, quando estamos dormindo, nós não queremos ser acordados, nós não queremos ser acordados por determinadas pessoas, ou nós não queremos ser acordados por determinadas maneiras. Só que, de todas as maneiras, Deus tem despertado a mim e a você, de que já é chegada a hora, a noite está passando, o dia vem, e o nosso Senhor Jesus está vindo nos buscar. De diferentes maneiras, Deus tem gritado isso para mim e para você, irmãos. E nós não podemos permanecer dormindo. Talvez o cansaço seja aquilo que está fazendo você permanecer dormindo. Talvez o cansaço com as provações, as tribulações, as angústias pelas quais você está passando, talvez estejam fazendo você, o cansaço, o excesso de cansaço está te levando a dormir. Só que não é porque nós estamos passando por alguns momentos difíceis pelos quais podemos passar. Nosso pastor Sandro ensinou de uma forma muito especial na palavra de Deus. Você depois acessa lá no canal da igreja sobre as provações e a necessidade de nós pedirmos sabedoria para passarmos por esses momentos. Nós passamos por isso. Nós não podemos deixar que essas circunstâncias nos adormeçam. Você está entendendo, irmão? Não podemos deixar. E aí, Paulo ele continua falando na carta aos Romanos. Vai alta noite e vem chegado o dia, no versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Se eu não me engano, a ACF fala a noite é passada, ao invés de vai alta noite. E no final ela fala vistamos as armas da luz, né, ao invés de revistamos. E muitas vezes nós não entendemos a realidade da noite. É interessante que Paulo aqui, em diversos outros textos da palavra de Deus, a referência para esse período que nós estamos passando é a noite. E a referência do período do retorno do Senhor é chamado de dia. Guarda isso, né? O período que antecede a volta é chamado de noite, e o momento da volta, a partir desse momento, chamado de dia. E nós precisamos entender algumas coisas em relação à noite. A noite, ela é essencialmente, a noite não é ruim. O Senhor, Ele é o Senhor da noite e do dia. A Bíblia fala que o dia e a noite foram feitos por Ele. A Bíblia fala do Salmo 139, se eu não me engano, versículos 11, 12, posso estar enganado, fala de que não importa, ainda que nós estejamos encobertos pelas trevas, para o Senhor é como se nós estivéssemos na luz. Porque o Senhor enxerga independente das trevas onde nós estejamos. Então Deus tem o controle. Não é porque nós estamos passando por esses momentos difíceis, pelos quais muitas coisas estão passando, é de que o Senhor perdeu o controle das nossas vidas. O Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele ainda é soberano. E Ele será eternamente. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele tem o controle de tudo, irmãos. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e como ímpios, como não santos no Senhor, nós talvez achemos que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus também tem o controle da noite. Tanto é que Ele faz o sol nascer. Amém? Então Deus tem o controle. Nós precisamos entender que na noite é um momento especial onde nós também podemos aprender com os conselhos de Deus. Salmos 16, 7 mostra para a gente que durante a noite é o momento de nós também recebermos o conselho de Deus. Salmos 42, 8 mostra a importância de nós termos uma canção de gratidão a Deus, um canto ao Senhor, ao final da noite, à chegada da noite. Salmo 121, 6
nós vemos que durante a noite nós temos a proteção de Deus, né? De dia e de noite. Números 11, 9, nós vemos que a provisão, quando o orvalho caía, a provisão, o maná, ele também descia do céu. Então, nesse momento que nós estamos passando na noite, nesse momento que antecede a volta de Cristo, nós precisamos aprender com os conselhos de Deus, como o Salmo 16, 7 mostra. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, com o conselho de Deus, com a pregação da palavra de Deus, com os ensinamentos na escola bíblica. Tem irmãos, pastor, que estão chegando a mim perguntando algumas coisas, dificuldades que estão passando. Eu vou lá no canal do YouTube, copio isso pessoalmente, né? Copio e mando o link. Por quê? Porque a instrução, o conselho de Deus está todo ali. E às vezes, irmãos, me dói o coração de ver que muitos dos irmãos não estão nem aí para estudar a palavra de Deus. Às vezes me sobe uma raiva. Eu não vou mentir para você, não. Às vezes, sabe, depois passa. Mas às vezes assim dá. Caramba, meu Deus. Com a preciosidade daquilo que Deus tem nos ensinado, irmãos. Nós temos desprezado os ensinamentos da palavra de Deus. Nós estamos desprezando o próprio Senhor. Você está entendendo isso? Então nós, nesse tempo que antecede a volta de Cristo, nós precisamos aprender com o conselho de Deus. Nesse tempo que antecede a volta de Cristo, nós precisamos entoar o nosso cântico de gratidão a Deus. Salmo 42, 8 fala de que, fala do louvor chegado à noite. Nós precisamos, nesse momento, ter um louvor e gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Ainda nós sendo pecadores, Deus provou o seu amor enviando o seu Filho Jesus. Se entende isso, que Jesus morreu há milhares de anos, se sacrificou por você, pelas bobagens, pelas burradas que você e eu fizemos, estamos fazendo e ainda faremos. Você entende isso? Não dá para entender a loucura. Mas na presciência de Deus, no grande amor de Deus, Deus enviou o seu Filho quando sendo nós ainda pecadores, irmãos. Quando nós nem fazíamos menção de entregarmos nossas vidas para Cristo, o Senhor já estava disposto a nos perdoar mediante a nossa fé no sacrifício de Cristo, nosso arrependimento e o abandono do pecado. Nós não podemos desprezar isso. Isso precisa gerar no nosso coração um desejo de louvar a Deus todos os dias. Isso precisa gerar um desejo em nós de estarmos congregados com os nossos irmãos para louvar ao Senhor. Isso precisa gerar em nós, no momento do louvor, junto com os nossos irmãos aqui, nós erguermos nossas mãos, se for erguer as mãos, aplaudir, se for aplaudir, abrir os nossos lábios e cantar um cântico de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. E não bastasse o principal de tudo, o Senhor ainda nos abençoa com família, com pão de cada dia, saúde. Já era para a gente estar morto há muito tempo. Às vezes, dependendo, se estiver dentro do propósito dele, até algum sonho que nós temos. E nós não merecemos nada disso, irmãos. Nós temos muito mais daquilo que é necessário para as nossas vidas. E nós não temos gratidão a Deus. Nós, no dia a dia, nós não temos coragem de agradecer a Deus em nossas orações. Nós não temos coragem de separar um momento diário de adoração a Deus. Nós não temos coragem de que a nossa vida seja uma vida para a glória de Deus. Nós não, nós andamos assim. Nós temos a proteção de Deus. As coisas todas têm acontecido. O pastor testemunhou do livramento durante a viagem. E falou da importância de nós estarmos no centro da vontade de Deus, que é o local mais seguro em que nós podemos estar. Nós podemos contar com a proteção de Deus, mesmo com tudo que está acontecendo aí fora, mesmo com uma sentença de enfermidade, como a irmã Luísa estava, e o testemunho maravilhoso dela aqui domingo. Sabe, irmãos, as coisas que Deus tem feito porque Ele cuida de nós, porque Ele nos protege. A provisão de Deus,
Nós não podemos desprezar em hipótese alguma isso. Só que, por mais que a Bíblia mostre para nós que a noite tem algumas coisas boas, muitas coisas boas, a noite tem seus perigos terríveis. E se nós não vigiarmos, nós seremos enredados nesse tempo. A noite tem sido um momento em que, noite natural, tem sido um momento onde a maior parte das prostituições acontecem, onde boa parte dos adultérios acontece, onde boa parte do tráfico de droga acontece, onde boa parte do uso das drogas acontece, boa parte de tanta coisa ruim acontece, de furtos acontecem, tantas coisas ruins acontecem no período da noite, naturalmente falando. Só que espiritualmente falando, nós vamos ver que a noite também traz muitos perigos para mim e para você. Abra, por favor, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses 5, 1. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Pausa. Só uma pausa aqui. Nosso pastor tem nos alertado muito sobre isso. Estamos no momento em que muitos têm dito que estamos em paz e segurança e estamos à iminência de uma terceira guerra mundial, a repentina destruição. Literalmente, estamos vivendo esse momento. Continuando o texto, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Nós não somos da noite. Nós não estamos em trevas. Nós precisamos andar como se já estivéssemos na luz. Nós precisamos, irmãos. Nós não estamos em trevas. Nós estamos na luz. Então nós precisamos andar em sobriedade. Não podemos andar embriagados com esse mundo. Não podemos andar embriagados com as coisas dessa terra. Não podemos andar embriagados com os projetos, os planos, as coisas que têm nos distanciado da realidade de que Jesus está às portas. Nós não podemos nos entregar a isso. E era isso que estava acontecendo com uma daquelas pessoas que eu via no sonho. Que eu conheço a pessoa, mas para mim no sonho estava apontando para a realidade de algumas pessoas que não se importam com o que está acontecendo e se embriagam com as coisas dessa vida. Não andam sobriamente. Nós precisamos andar sobriamente. Você e eu precisamos andar sobriamente. Já era.
já tocou o despertador, nós precisamos acordar, já é chegada a hora, a noite é passada, já vai alta a noite, nós precisamos acordar, irmãos. Não podemos andar como aqueles que estão andando de qualquer maneira. Já é hora de abandonar o pecado. Já é passada a hora de abandonarmos o pecado. Já é hora de nós olharmos para nós mesmos, enxergarmos como é que nós estamos e buscarmos no Senhor sermos pessoas, sim, renovadas. Que nós possamos olhar para o Senhor e falarmos: Senhor, já não quero mais ser igual. Senhor, eu não aguento andar da mesma maneira. Eu não aguento, Senhor, errar nos mesmos pecados. Eu não aguento permanecer dessa maneira. Eu não aguento permanecer com meu coração distante e frio. Eu não aguento mais, Senhor, andar dessa forma. Eu não aguento mais te desprezar no meu cotidiano. Eu quero, Senhor, verdadeiramente te amar de todo o coração, alma, entendimento, força, sobre todas as coisas. Eu não quero me importar com o que está acontecendo nesse mundo, porque eu preciso viver para a glória do teu nome. E isso que o Senhor tem feito em mim, Senhor, eu preciso alertar as pessoas: ei, a noite já é passada, já é chegado o dia, desperta você também como eu despertei. Nós precisamos, irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos despertar, irmãos. Andar sobriamente, já era, não dá mais, irmãos, não dá mais, irmãos, não dá, irmãos, chega, sabe, a realidade é outra, o tempo é outro, o momento é outro, tudo que Deus fez na tua vida, para pensar nas coisas que te aconteceram, para pensar nos momentos difíceis pelos quais você passou e Deus te ajudou a você superar. Pensa da forma como Deus te conduziu. Pensa nas experiências que você viveu até agora. Pensa o quanto da palavra de Deus você recebeu. Pensa em quantos momentos difíceis você passou. Pensa em tudo que foi te constituindo até aqui. Será que você não consegue entender que tudo isso está te preparando? Deus te preparou para esse momento. Será que nós não conseguimos entender isso? Tudo que Deus fez é para isso. É para esse momento, irmãos. Despertemos. Despertemos, amados. A Bíblia nos mostra, João 11, versículo 9. O momento ali em que Lázaro seria ressuscitado. E interessante, Jesus, ele respondendo aos discípulos em relação àquele momento, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Se nós estamos na luz, nós não temos o direito, a pachorra, a disfarçatez. Aí eu vou falar de mim. Eu não posso ter a cara de pau de mim, estou falando de mim, de eu permanecer tropeçando, porque eu já estou na luz. Uma coisa é eu tropeçar, mesmo na luz, eu estou enxergando tudo, mas eu sei que aqui tem um cabo, e talvez se eu não olhar onde está o cabo do microfone, eu vou andar e vou tropeçar, pode acontecer. Outra coisa é eu estar enxergando todas as coisas, porque eu estou na luz, e enxergando todas as coisas, eu viver tropeçando. A minha vida só ser de tropeços. Eu tropeço hoje de manhã, hoje à tarde, hoje à noite. Ontem eu tropecei, no domingo, amanhã e depois, viver numa vida de tropeço. Andar numa vida de constante tropeço é para quem não está enxergando, é para quem está em trevas. Só que nós estamos na luz, irmãos. Não dá mais para nós permanecermos assim. Andando na luz, as nossas obras são manifestas. João 3,
quando Jesus está explicando para Nicodemos em relação à missão dele, né? O texto chamado texto áureo, João 3,16, e aí depois na sequência, Jesus vem falando de que a luz veio e o mundo não estava nem aí para a luz, rejeitando a luz, porque aquele era o julgamento. Qual era o julgamento? De que a luz veio, as pessoas rejeitaram a luz porque não queriam que a luz mostrasse para elas as suas obras mais. Mas aqueles que aceitaram a luz de bom grado ficaram felizes, porque a luz mostrava as suas obras que eram feitas em Deus. Então, muitas vezes, nós fingimos que não estamos ouvindo o despertador tocar e queremos permanecer adormecidos ou fingindo. Quem aqui já fingiu que estava dormindo para que a pessoa parasse de te importunar? Eu já fiz isso, eu confesso, eu já fiz. Né? Para a pessoa, deixa quieto, eu já fiz isso. Né? Quando era só falar, puxa, agora não, deixa eu continuar quieto. Não era mais fácil ter falado assim? Mas eu fingi que estava dormindo para a pessoa não me importunar. E às vezes nós fingimos que estamos dormindo porque nós não queremos abrir a cortina, aquela cortina que às vezes tem um blackout, aí o quarto fica escurinho à noite, e aí você não quer abrir a cortina, deixar a luz entrar, porque a luz vai mostrar aquilo que você está fazendo. E muitas vezes nós não queremos verdadeiramente despertar, porque nós não queremos que a luz confronte aquilo que você e eu temos feito. Não dá mais para ser assim. Efésios 5, finalizando, irmãos. Efésios 5, 1, 14. Efésios 5, 1, 14. Nós precisamos acordar. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque eles, fazendo em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, irmãos? Que nós possamos despertar, e Cristo vai nos iluminar. Se nós continuarmos lendo os voltarmos a Romanos, no capítulo 13, no último versículo que nós lemos, nós vamos ver que existe a maneira de você e eu vivermos dignamente daqueles que andam na luz. É estar em Cristo, nos revestir de Cristo, e nós deixarmos de lado, não valorizarmos as obras da carne. Então, quando eu me encho de Deus, quando eu entendo a minha realidade em Cristo, que Cristo precisa viver em mim, e através de mim, e quando eu digo não para a obra da carne, eu consigo então ser aquele que anda honestamente,
anda dignamente como se já estivesse na luz. A nossa postura aqui nessa terra é a postura de que como se nós já estivéssemos na eternidade com Deus. Na verdade, a eternidade com Deus precisa ser a continuidade. Claro que lá não vai haver pecado, não vai haver tristeza, não vai haver lágrimas, não haverá enfermidade. Sabemos de tudo isso. Glória a Deus. Porém, precisa ser uma continuidade da nossa vida aqui, que quer ser uma vida que glorifica a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Já é chegada a hora e nós precisamos despertar em nome de Jesus. Nós precisamos despertar e não apertar o botão da soneca. Pai, bendito, amado, eterno Deus, nós te amamos, Senhor, e o desejo das nossas vidas é passar a eternidade contigo. Senhor, esse é o maior desejo nosso, é estar a eternidade contigo, Senhor. Paizinho, muitas vezes nós temos falhado, Senhor, porque nós permitimos viver nesse mundo como se estivéssemos adormecidos. Nós muitas vezes, Senhor, não queremos enxergar, não queremos escutar. Muitas vezes, Senhor, nós estamos relaxados, inertes, paralisados. Muitas vezes, Senhor, nós estamos entregues, Senhor, a um estado de letargia tal que tem feito com que as nossas vidas não glorifiquem ao Teu nome. Tem misericórdia de nós, Pai, nós te pedimos perdão, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes. Ajuda-nos a verdadeiramente sermos novas criaturas. Pai de amor, nos ajuda a nós andarmos como aqueles que andam dignamente, honestamente do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, eu sei, Pai. A força não está em nós, Paizinho. A força não está em nós, Senhor. O bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos. E o mal do qual nós queremos nos afastar, nós voltamos a fazer, Senhor. Espírito de Deus, Tu que habitas em nós, fortaleça-nos, Senhor. Senhor, virão momentos muito difíceis, Senhor, aí pela frente. Pai, quantos, Pai, perecerão? Quantas almas, Senhor, perecerão? Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, dessas almas. Tem misericórdia de nós, Pai. Que não sejamos nós a permanecer adormecidos. Nos ajuda, Senhor, a não apertar o botão da soneca, do despertador espiritual. Nos ajuda, Senhor, a abrir as cortinas, a abrir as janelas, Senhor, da nossa vida. E permitir que o sol da justiça brilhe dentro do nosso coração. E permitir que a obra de Cristo na cruz do Calvário tenha real valor e sentido para as nossas vidas. Nos ajuda a não desprezarmos a obra de Cristo naquela cruz. Nos ajuda, Senhor, a não crucificarmos novamente o nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, de nós mesmos nós não vamos conseguir, Paizinho. Eu te peço, Pai, nos ajuda. E que ao nós despertarmos, Senhor, a nós entendermos a realidade de que a luz já está diante de nós, que já é passada a noite, Senhor, já vai alta madrugada, já vai alta noite, que nós possamos ser ferramentas nas Tuas mãos, Senhor, para despertarmos tantos quantos nós conseguirmos, Pai. Nos ajuda, Pai. Muitas vezes nós estamos paralisados porque não entendemos a realidade do momento em que estamos. E nós permanecemos num ciclo maligno, Pai, de enquanto nós estamos dormindo, estamos paralisados, não enxergamos, não ouvimos e permanecemos relaxados. E por estarmos relaxados, não vendo, não ouvindo, nós permanecemos não entendendo o momento que a noite já passou. Tem misericórdia de nós, Senhor.
E por amor ao teu nome eu te peço, Paizinho, nos ajuda, Pai, nos ajuda a despertar, nos ajuda a não voltarmos a adormecer, e nos ajuda, Senhor, a despertarmos aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós, e que em tudo isso o teu nome, Pai, seja glorificado, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, e porque o Senhor nos ama, o Senhor está sempre nos chacoalhando, para que nós possamos acordar. Nós te exaltamos por isso, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu maravilhoso amor, que cuida de nós e que nos exorta. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.